Olá, semioticistas. Hoje nós vamos fazer uma espécie de síntese e dar algumas perspectivas da nossa análise, o nosso tratamento dos elementos de análise da teoria da semiótica. Então, nós identificamos dessa maneira o arcabouço semiótico dessa breve cadeia figurativa enunciada no início do vídeo. Vejam os vídeos anteriores, o fragmento que nós estamos analisando. Enfim, dessa cadeia figurativa compreendida e interpretada como uma fuga. Então, o percurso circunstanciado de análise que nós acabamos de comentar nesses 3 últimos vídeos se apresenta como uma hierarquia. Seriam as diferentes tomadas em zoom, ou seja, ele vai da superfície manifestada do texto às suas formas de organização mais profundas, ou seja, vai do mais particular ao mais geral, do mais concreto ao mais abstrato. Então, se nós observamos ao contrário, partindo das estruturas elementares e profundas, isto é, indo do mais simples, do que é mais elementar, ao mais complexo, que é a diversidade das formas manifestadas na superfície, nós poderemos dizer que, enriquecendo-se progressivamente de nível em nível, ele propõe uma simulação da geração do sentido. E é por essa razão que é denominado de percurso gerativo. É claro que as expressões nível superficial e nível profundo, elas não comportam, nesse caso, nenhum juízo de valor, contrariamente às mesmas expressões, quando são às vezes utilizadas na análise literária, em que a significação profunda, herdeira de uma longa tradição hermenêutica, supostamente revelaria um sentido guardado no segredo do texto, e por isso implicitamente julgado mais essencial. Não, essa estratificação, nível superficial, nível profundo, considera simplesmente a significação por meio de um folheado, como a massa do mesmo nome ou as camadas geológicas, ainda que essas metáforas sejam enganosas. Não se trata de uma simples superposição cumulativa, mas antes, como se tentou mostrar, de uma rede hierarquizada de dependências em que cada um dos níveis mais profundos converte seus dados semânticos e sintáticos, articulando-os e especificando-os no momento de sua passagem ao grau superior. Os procedimentos de conversão de um nível a outro estiveram durante muito tempo no centro da modelização semiótica do discurso. Presumia-se que o dispositivo do percurso gerativo, formulado em caráter de hipótese metodológica por Greimas no fim dos anos 70, ele condensava a economia global da teoria semiótica. Em um quadro, em um quadro simplificado, nós teríamos o seguinte, que resumiria o percurso gerativo da significação. Enfim, nós teríamos as chamadas estruturas discursivas, que seriam as isotopias figurativas, as de espaço, as de tempo, as de atores, e as isotopias temáticas. Nós teríamos as estruturas semionarrativas, estariam relacionadas com o esquema narrativo, contrato, competência, ação e sanção.
a sintaxe actancial do sujeito, objeto, destinador, antisujeito, dos programas narrativos, dos percursos narrativos, também das estruturas modais, que é o querer, dever, saber, poder, fazer ou ser e suas negações. E, finalmente, as estruturas profundas, que estariam relacionadas com a semântica e a sintaxe elementares. Isso dentro do nosso conhecido quadrado semiótico. Então, nós teríamos as estruturas discursivas, as estruturas semionarrativas e as estruturas profundas. E cada um dos níveis desse percurso é, na realidade, uma janela aberta para um conjunto de problemáticas que, separadamente, foram objeto de inúmeras investigações entre os semioticistas. O próprio modelo geral ele é discutido principalmente em razão do caráter totalizante que parece impor. Nós teremos a oportunidade, ao longo das análises que nós vamos realizar, de evocar o problema que ele traz. Nós vamos adotá-lo, por ora, em virtude de seu caráter pedagógico. Sua elaboração e sua estruturação, independentes da forma de expressão das linguagens, confirmam o postulado da unicidade dos fenômenos da significação. Referimos-nos anteriormente a algumas variações possíveis do motivo da fuga, todas situadas no plano do conteúdo. Mas é preciso acrescentar-lhes, evidentemente, as variações de linguagem, verbal e não verbal, visual, gestual e, por que também não, a musical, que são suscetíveis de conduzir à manifestação essa mesma estrutura folheada de significação. Quaisquer que sejam essas linguagens, um amplo leque de escolhas enunciativas determina sua operacionalização, ou seja, a escolha de perspectiva, sobretudo em função da estrutura polêmica que permite ordenar a narração, conforme, por exemplo, a perspectiva do fugitivo ou a do policial. Também a escolha de focalização e de ponto de vista, por exemplo, segundo a posição adotada pelo narrador e o lugar do observador. A escolha dos dispositivos de ocultação, ou condensação ou expansão, que, pela própria textualização, vão determinar, entre outras coisas, as formas e os gêneros de discurso. Tudo isso são decisões e estratégias que se prendem à enunciação e ao seu objeto. Nós podemos, então, considerar que o percurso gerativo subjacente ao conjunto dessas operações mostra em seu esquema de conjunto os materiais que a enunciação mobiliza para se realizar e que ele constitui, por isso mesmo, um modelo enunciativo. Então, seja como for, as entradas desse percurso formam, em cada um dos níveis de estruturação, outros tantos centros de questionamentos para os textos que nós vamos submeter à análise ao longo dos nossos vídeos. Essas entradas, elas devem, assim, ser compreendidas como títulos de problemas, e não como um crivo ad hoc, aplicável mecanicamente
a análise de todo e qualquer texto. Propomos-nos, portanto, a examinar mais de perto, nos próximos vídeos, como as coisas se dão com um texto reconhecido agora como literário, que é bem distante, em todo caso, do motivo estereotipado, né? A Fuga de Fabrício del Dongo de A Cartucha de Parma, do romance do literato Stendhal. Será que o modelo resistirá? Como utilizar os instrumentos que ele propõe? Terão eles um valor explicativo? Melhorarão a compreensão? Vamos tratar de responder essas perguntas nos nossos próximos vídeos, onde analisaremos fragmento da obra de Stendhal.